Olá, pessoal! Eu não sei se vocês perceberam, mas nas últimas 2 semanas a imprensa tem dado um enfoque muito especial ao caso da proibição do uso de burkini em algumas praias na França. Os ativistas de direitos humanos, intelectuais e colunistas de grandes jornais estão vociferando essa grave violação dos direitos humanos. Afinal de contas, o Ocidente não está permitindo que a Sharia venha a ser colocada em prática em praias na França. Ora, a Sharia é lei islâmica. E a lei islâmica tem que ser bastante divulgada e apoiada no Ocidente, como é apoiada lá no mundo muçulmano. Agora, eu quero falar sobre outras notícias que esses intelectuais, ativistas e grandes jornais não falam. Por certo, é porque essas notícias não são tão importantes. Elas não devem configurar uma grave violação dos direitos humanos. E quem vai decidir isso é você, ok? Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o caso epidêmico de estupros na Alemanha. Essa Alemanha que recebeu no ano passado pelo menos 2 milhões de imigrantes muçulmanos, a maioria homens, está sofrendo com casos terríveis de estupro. E eu vou trazer alguns dados aqui sobre essa questão. 1 em cada 10 estupros não é registrado. 1 em cada 10. 8% desses casos que chegam na justiça não chegam a uma condenação final. Esses criminosos estupradores não são condenados. 8% deles. Faço uso das palavras do chefe da Associação dos Peritos Criminais, André Schulz. Ele diz que o total de crimes sexuais cometidos em 2014, que não aparecem nas estatísticas oficiais, chegam a somente 90%. Isso, 90%. E esses ataques, onde seriam? Em lugares abandonados? Não. Olha os locais. Praias, cemitérios, discotecas, mercearias, festivais de música, estacionamentos, playground, sim, playground onde criança brinca, escolas, shoppings, táxis, transportes públicos, praças, piscinas públicas e banheiros públicos. E eu vou citar apenas um caso para você ver se isso merece ou não que seja divulgado. Uma senhora de 79 anos que vivia num asilo foi estuprada por um eritreu de 40 anos quando ela foi visitar o túmulo da sua irmã num cemitério. Entendam bem, 79 anos. E esse eritreu, ele foi pego em flagrante, mas vai sofrer uma condenação bem branda, porque ele não pode ser deportado para a Eritreia, porque é considerado um país que vive conflito belicoso, e por causa disso ele tem que ter os seus direitos humanos protegidos, apesar de não ter se preocupado com os direitos dessa senhora. Muito em breve ele estará estuprando outras senhoras alemãs, infelizmente. É importante ressaltar que na Suécia está acontecendo o mesmo problema. Aliás, em relação à Alemanha, foram centenas de casos de estupro de meninas e até senhoras, né, de idade, como essa que eu falei. A média de 9 a 79 anos de idade que essas mulheres são estupradas por esses imigrantes muçulmanos. A Suécia também vive problemas com a mídia e com a polícia, que não divulgam esses dados, tal qual a Alemanha, e 3 dos 4 maiores grupos de imigrantes na Suécia se encaixam na categoria de refugiados menores de idade desacompanhados. Sim, esses menores podem estuprar sem o menor problema, porque eles são vítimas do colonialismo europeu, não é? Então a Europa tem que pagar por isso, no caso aqui a Suécia. É importante também frisar os milhares de casos de mutilação genital que estão acontecendo no Ocidente. Você, querido, já viu algum artigo de grandes personalidades do meio jornalístico falando sobre essa epidemia que também é a mutilação genital? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, ok? E para terminar as nossas notícias, vamos ao que aconteceu essa semana nos Estados Unidos e que não foi noticiado pela nossa imprensa multiculturalista. O imã Mohamed Abdullah Salem, de 77 aninhos, ele foi condenado por um tribunal em Chicago porque estava estuprando mulheres. E isso não aconteceu 1 ou 2 vezes.
ele foi denunciado por várias mulheres, isso já acontecia há décadas. Imã é uma importante autoridade espiritual muçulmana e ele estava à frente de comunidades de imigrantes muçulmanos que vinham do Paquistão, Índia. Ele era muito importante na comunidade dele. E ele confessou o crime para fazer um acordo na justiça a fim de aliviar um pouquinho o lado dele, né? De não pegar uma pena tão severa. O imã, tá? Vocês viram isso nos noticiários? Claro que não. Então, tome cuidado, querido. Vamos começar a nos conscientizar sobre o perigo que é a Sharia, a lei islâmica. E essa Sharia já está impondo as suas regras para a nossa imprensa, que só divulga assuntos de interesse da comunidade muçulmana. Agora, quando a violação de direitos humanos é praticada por muçulmano contra o ocidental, a ordem é uma só: silêncio. E se você gostou desse vídeo e apoia o nosso trabalho de denúncia de violação dos direitos humanos em relação dos muçulmanos para com ocidentais e para com as minorias religiosas no Oriente Médio, Ásia e África, se você apoia esse trabalho, dá um like aí nesse vídeo, compartilha, nos apoia nessa causa, ok? Ficamos por aqui e até mais.